Olá! Agora a gente vai fazer uma coisa que é paixão nacional e vocês vão ficar malucos, vai ser muito legal. Olha o que eu vou fazer. Aqui eu tenho água, eu tenho uma xícara e meia de água, levemente aquecida. Ela ficou no micro-ondas por 40 segundos, só isso, só para tirar o gelo dela, tá? E eu tô colocando aqui 3 colheres de chá de fermento biológico, certo? Fermento seco biológico. E 2 colheres de chá de açúcar demerara. Eu vou misturar muito bem estas 2 coisas aqui na nossa água. E a gente tem que lembrar o seguinte, o fermento é biológico, ele é vivo. Ele precisa agora acordar. A gente está acordando o fermento. Ele tem o açúcar como alimento, então ele vai agora começar a reagir para ele acordar e conseguir fazer a função dele na nossa pizza. Tá ok? Uma super paixão nacional hoje e vocês vão ficar surpresos porque é possível fazer uma pizza em casa extremamente gourmet. É possível fazer uma pizza maravilhosa em casa, tá? Bom, eu preciso deixar esse fermento aqui por 15 minutos, certo? Então eu vou deixar isso de lado e a gente vai começar a preparar a parte seca da nossa pizza. O que eu faço? Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha, uma farinha boa, uma farinha de trigo branca muito boa qualidade, refinada. Tenho 6 colheres de trigo para quibe. Vai deixar a nossa massa com uma consistência diferente, vai ficar bem interessante, vocês podem ter certeza. E eu vou aumentar um pouquinho o valor nutricional da nossa massa usando 3 colheres de farinha de linhaça. Olha que legal, ó, farinha de linhaça para se fazer pizza, tudo bem, né? Nós vamos precisar também, na parte seca da nossa pizza, de sal. Então eu vou pôr um pouco de sal aqui, ó, nada de exagero, certo? Essa pizza aqui, essa quantidade de massa, vai dar para 3 pizzas de um tamanho razoável, certo? E aí a nossa massa recebe azeite, mas você não deve colocar o azeite nesse momento. Primeiro você mistura a parte seca da sua pizza, da sua massa, tá? Estou misturando aqui a parte seca. Depois nós vamos gradativamente juntar aquela parte ali da nossa água com o fermento. E depois, só depois, por último lugar, a gente vai entrar com azeite. Quando todo esse trigo já estiver umedecido, certo? Aí nós entramos com azeite. Então misturei a parte seca, ó, tá bem misturada, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou fechar ela bem assim, ó, juntar ela, certo? Fazer um buraco no meio para ir jogando a parte líquida. Mas não vou jogar já, porque como eu disse para vocês, eu preciso deixar ele aqui 15 minutos, certo? Então, daqui a pouquinho eu retorno para a gente começar a hidratar o nosso glúten, a juntar a água na nossa farinha de trigo, tá ok? Já deixei 15 minutos o nosso fermento com água aquecida, levemente aquecida e com açúcar, né? Então agora eu começo, olha, com a minha parte seca da massa da pizza, com um furo aqui no meio, eu começo a colocar pouca água, olha, pouca água, enchi um pouquinho, junto aqui, ó, o fermento, vou fazer ele incorporar essa água, ó, com a ponta dos dedos, certo? Aí, junto tudo de novo, vamos colocar um pouquinho mais, que a gente precisa ter o início dessa liga, né? E depois nós vamos adicionando aos poucos, olha, um pouquinho mais, e a gente começa a ter, a gente está começando aqui a hidratar o nosso glúten, certo? Olha que legal, ó, vou juntando novamente, e vou adicionando sempre no meio aqui, ó, um pouquinho mais. Até que deu ponto, gente, para a gente começar a trabalhar a massa, certo? A mesa aqui está muito limpa, esse mármore da mesa
eu usei álcool nele, deixei muito limpo, porque é aqui que nós vamos trabalhar a nossa massa. Olha, ela está começando a criar um pontinho aqui, ó, para ser tirada da assadeira, né? E agora, gente, é aquela coisa, né? Ela vai ser sovada. E sovar uma massa são 10, 15 minutos de uma atividade física considerável, certo? Então, olha aqui, ó. Vou trabalhar ela aqui, ela está começando a ter um ponto, ó, mas ainda não dá para tirar ela da forma branca. Então, eu continuo um pouquinho mais, certo? Vou molhar um pouquinho mais esse glúten aqui. E o glúten, vocês vão observar o seguinte, no começo, ele fica muito quebradiço, e nós vamos hidratando até que ele deixe de estar quebradiço. Esse tanto de água que eu tenho até agora já deve ser suficiente para tirar a nossa massa daqui, certo? Vou deixar o restante da água ali do lado e vou trabalhar com essa massa. Olha aí, está começando a dar, ó, tá começando a dar uma liga, certo? Então aqui eu começo a trabalhar com ela. Tem um pouquinho mais de água ali do lado para adicionar, certo? Vou mexendo devagar. É muito legal. O resultado dessa pizza, gente, vocês não imaginam. Vocês não imaginam. É uma pizza para ninguém botar defeito, né? Vocês podem pensar até que não, nunca vai ficar igual a de uma boa pizzaria. Não vai ficar igual mesmo. Vai ficar melhor do que 90% das pizzarias, tá? Porque as pizzarias, elas têm um forno muito interessante, sem dúvida nenhuma. O forno de uma pizzaria atinge 430 graus, enquanto os nossos fornos atingem 200 e poucos graus, certo? Por outro lado, não tem o capricho que se tem numa casa, né? Não funciona da mesma forma que a gente cozinhando na casa da gente, o ritual da gente. Então, vamos lá, vou tirar agora essa assadeira aqui de lado. Olha. Vou jogar esse pouquinho de farinha aqui em cima da mesa e agora começa o trabalho na massa. Sempre que vocês notarem que a massa de vocês já chegou num ponto agradável, interessante, ela está secando, vocês podem ir adicionando um pouquinho mais daquela água com fermento. Daquela 1,5 xícaras, eu só tenho isso até agora, olha, tá? E agora que todo o nosso trigo ele se umedeceu, olha, nosso glúten se umedeceu, o que eu vou juntar aqui? Eu já vou juntar aqui o nosso azeite, certo? E vamos trabalhar a nossa massa, olha. Nossa, Fábio, sua mão vai ficar toda engordulada, melenta. Faz parte do ritual, não tem problema não. Curtam isso, né? Então tá aqui, ó. Vocês estão achando que não vai dar ponto? Vai. É uma questão só de trabalhar a massa. E esse trabalho da massa é no braço, gente. É aqui, tá? Ó, movimentando ela, fazendo realmente o trabalho com a mão. Isso é que é chamado de sovar a massa. Ó, ela já está incorporando o azeite que eu dei para ela. Vou dar um pouquinho mais, ó. Pronto. E agora chega de azeite, são 6 colheres de sopa de azeite, tá? E nós vamos trabalhar a nossa massa.
Bom, depois daquela luta contra a massa, durante muitos minutos, mais de 15 minutos sovando a nossa massa, eu coloquei ela em uma vasilha para que ela descansasse e fechei com papel filme, certo? Ela deve ficar aqui até que esse pedacinho que eu separei aqui na água flutue. Quando ele flutuar, significa que essa massa aqui está pronta. Gente, ela ficou super macia, super elástica. Essa massa aqui tá linda, tá? Então, o que é que eu vou fazer enquanto essa massa acaba de crescer? Eu vou acender a boca do meu fogo e olha o que eu vou fazer. Vou colocar num fogo baixo, tá? E essa daqui é uma assadeira de pizza maravilhosa, tá? Em pedra sabão, com as laterais em um detalhe de cobre. Vocês encontram essa assadeira também na Consul-Free. Esse tipo de assadeira, aliás, vários outros tipos de tudo, vocês vão encontrar lá. E eu preciso pré-aquecer a minha pedra. Então olha o que é que eu vou fazer agora, ó. De boca para baixo, eu ponho a minha pedra no fogo. Como eu tenho duas assadeiras dessas aqui, eu já vou pegar a segunda, pegar a outra boca aqui, vou acender também, colocar também no fogo baixo e vou colocar ela para aquecer a parte de cima, tá ok? Olha como é que eu faço aqui, ó. E agora a gente volta já com a nossa bolinha flutuando. Então a nossa massa está pronta para ser usada. E a nossa massa duplicou de tamanho e pondo a mão nela, a gente sente que ela está até agora meio quente. Enquanto isso, gente, as nossas assadeiras, além de terem sido aquecidas pela parte de cima, também aqueci pela parte de baixo, tá ok? Eu quero a minha assadeira muito, muito, muito quente, porque os fornos das pizzarias atingem 430 graus. E o forno da nossa casa atinge aí seus 250, 280, né? Então, fica um pouco mais difícil de você assar. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui na nossa mesa, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês que a minha assadeira, ela tem o tamanho de uma faca, olha. Certo? Então, eu preciso de rolos de massa do tamanho da faca, tá? Vou abrir aqui a nossa massa. Gente, olha um pouco, ó. Ó, que linda. Levinha, macia, uma delícia. E eu sei que essa massa aqui vai me permitir fazer 3 pizzas. Porque a gente não quer uma pizza maçuda, a gente quer uma pizza gourmet. Então nós vamos fazer uma pizza gourmet, ok? Vou usar só 1/3 da minha massa, né? Passo um pouquinho aqui de farinha nela, muito pouco farinha nela nessa hora, tá? E antes de abrir a minha pizza, ainda vou ter uma outra preocupação. Olha um pouquinho, vou pegar um guardanapo de papel e vou passar um pouquinho de azeite na parte de cima da minha assadeira, tá? Porque eu quero que a pedra da minha assadeira esteja hidratada para receber a minha massa. Então olha aqui, estou hidratando a pedra da minha assadeira, certo? Sempre que vocês tiverem assadeiras de pedra, tenham essa preocupação, tá? Gente, depois dessa fase aqui, você pré-assa por 15 minutos e nós vamos voltar já recheando a nossa pizza, tá ok?